Olá, sejam bem-vindos à trilha Potencialize seus resultados, como organizar as finanças do seu negócio. Uma iniciativa do Itaú em parceria com o FGV 100 para ajudar quem empreende a criar e desenvolver seus negócios. Sou Antônio Carlos de Matos, professor e consultor em gestão empresarial e capacitação gerencial, convidado pelo FGV 100, Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios. Aqui vamos falar sobre precificação nas pequenas e médias empresas. Você sabe se os preços de vendas que pratica estão adequados para a sua empresa? Sabe se cobrem todos os custos e despesas e geram margem de lucro? Preço de venda sempre foi um dos fatores de decisão de compra pelos clientes, mas não é o único fator de decisão. Veja, uma empresa lida com dois grupos principais de variáveis: as variáveis externas e as variáveis internas. As variáveis externas são aquelas com as quais a empresa deve lidar para conseguir a atração de cliente e influenciar a decisão de compra. Essas variáveis externas direcionam, portanto, a estratégia de preços. Desse processo de atrair e de influenciar a decisão de compra dos clientes, resulta o preço de venda praticado, aquele que é aceito pelo cliente e que seja possível na relação com a concorrência. Fruto, portanto, unicamente da força que a empresa consegue exercer no mercado e também da relação oferta e procura. Já as variáveis internas envolvem todos os custos e despesas, a forma de administrar e a expectativa de lucro dos sócios. E como as margens são cada vez menores, a empresa precisa vender muito para gerar resultado consistente. Devido a isso, é importante observar se o preço de venda que é praticado em função da concorrência e da aceitação dos clientes seja bom para a empresa. Isto é, se consegue cobrir os custos diretos, as despesas comerciais e as despesas fixas. Então, a empresa precisa verificar se o preço praticado é ou não compensador, pois se não for, terá prejuízos. Como se faz isso? Calculando o preço que tenha como base a realidade interna da empresa, os seus custos, as suas despesas operacionais, não apenas olhar a concorrência e a aceitação de cliente. A gestão de preços, portanto, começa por conhecer o preço mínimo baseado nos custos e nas despesas. Aquele que seja capaz de gerar margem de lucro que seja pelo menos compensadora. Assim, toda empresa tem dois preços de venda para cada unidade de produto ou de serviço. O primeiro preço é o praticado. É o melhor que o mercado aceitar pagar, pela relação com a concorrência e atributos qualitativos que a empresa conseguir explorar com os seus clientes. Ou seja, competência para influenciar a decisão dos clientes pela qualidade, pelo atendimento, pela forma de se comunicar, pela intensidade de presença, etc. O segundo preço é o calculado com base na realidade estrutural da empresa. Mas atenção, este preço nunca deveria ser praticado. Ele serve apenas para confirmar se o maior preço que consegue vender é ou não suficiente para cobrir os custos e as despesas e trazer o resultado que a empresa precisa. Desta avaliação resultará as seguintes possibilidades: o preço calculado ser menor que o preço praticado. Significa que a empresa é competitiva, tem boa aceitação no mercado e consegue preservar a margem de ganhos. Por exemplo de uma loja de roupa que calcula um preço compensador de uma peça por, digamos, R$150, mas consegue praticar, acompanhando a concorrência e a aceitação dos clientes, um preço de 160, portanto R$10 acima. Mas pode acontecer que o preço calculado seja superior ao praticado. Por exemplo, se a nossa loja de roupa, tivesse encontrado um preço calculado compensador de 170, enquanto a concorrência pratica o preço de 160,
R$ 10 a menos, se isso acontecer com frequência numa empresa, significa que algo de muito errado está acontecendo. A forma de obter os produtos ou de executar o serviço, a sua estrutura operacional talvez não sejam compatíveis com o mercado em que está atuando. Deve urgentemente rever sua estrutura de custos, sua estrutura de despesa, a estratégia de mercado. Se simplesmente prosseguir, ocorrerá prejuízos que podem ser fatais. Mas outra possibilidade pode resultar também que o preço calculado seja semelhante ao preço praticado. Parece uma boa situação, mas não é. Significa que a empresa está sobre o fio da navalha. Qualquer aumento de custos, como por exemplo o reajuste de aluguel, fará com que o preço de venda praticado não seja capaz de gerar as margens necessárias, que é a situação descrita anteriormente. Assim, o preço praticado é fruto de observação do mercado, relacionamento com o cliente e poder da marca, considera apenas o cliente e a concorrência. Já o preço calculado é fruto de níveis de custos e de despesas que ocorrerem na operação da empresa. Portanto, considera apenas a realidade interna da empresa. Mas como obter o preço calculado? O preço calculado, que tem a obrigação de definir o nível de compensação dos custos e despesas, será o resultado de uma soma. Custo direto, mais despesas comerciais, mais despesas fixas alocadas ao preço, mais margem de lucro. Digamos, por exemplo, que em nossa loja de roupa, as variáveis internas resultem em receita de vendas média mensal de 48 mil. Despesas comerciais, digamos que 10% dessas receitas, ou 10% dos preços de venda. Despesas fixas mensais, média de R$ 16.800, equivalentes aí a 38% das receitas. Esse percentual médio de 38% serve para alocar essas despesas fixas ao preço de venda, como veremos a seguir. Margem de lucro desejada, digamos que 22% das receitas ou dos preços. Se uma peça de roupa foi comprada por R$ 45 para ser revendida e o preço praticado pelas lojas concorrentes seja de R$ 160, se nossa loja, do exemplo, revender essa peça de roupa pelo mesmo preço da concorrência, pergunta, teria lucro ou prejuízo? Vamos conferir? Ora, se o preço calculado considera custo direto, mais despesas comerciais, mais despesa fixa, mais margem de lucro desejada, o preço calculado seria então R$ 45, que é o custo direto, mais 10%, que são as despesas comerciais, mais 38% do preço calculado, que são as despesas fixas alocadas, mais 22% do preço calculado, que é a margem de lucro considerada. O que resulta aí em, fazendo a soma, R$ 45 mais 70% do preço calculado, somando aí todos os percentuais. Resolvendo então a equação, temos que 30% do preço calculado é igual a R$ 45. Portanto, o preço calculado seria R$ 45 dividido por 30%, o que dá R$ 150. O preço calculado seria, portanto, R$ 150. A nossa loja de roupa poderia revender a peça comprada por 45 até por R$ 150, que teria aí 22% de margem de lucro. Conclusão, o preço praticado pela concorrência de 160 é muito compensador, R$ 10 acima do preço mínimo calculado para a nossa loja de roupa de exemplo. Bem, como dissemos no início, as pequenas empresas devem ter um completo domínio dos custos envolvidos em cada unidade de produto e de serviço. Qual o custo direto em cada unidade de produto e serviço? Qual o valor das respectivas despesas comerciais? Quanto de despesa fixa será alocado ao preço de cada produto e serviço e qual margem de lucro considerar? Assim, para a gestão de preço, considere a seguinte regra.
Preço de venda não é calculado, é percebido. O preço calculado não é praticado, é segredo do negócio. É somente para verificar se o preço praticado está adequado ou não. Custos é função da gestão. Cuide dos custos para dominar o negócio. Bem, aqui na trilha Potencialize seus resultados, você poderá ver também outras orientações sobre gestão de custos e como apurar o lucro. Aproveite. E se você chegou até aqui, por favor, responda a nossa pesquisa de satisfação, onde você poderá também direcionar possíveis dúvidas para que possamos considerar em conteúdos futuros.